Governo federal pode afetar o agronegócio brasileiro com medida para tentar baratear o custo dos alimentos. Vamos trazer mais informações sobre esse tema, mas antes eu te convido, acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal Paracatu Rural no YouTube, marque o sininho para receber notificações, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Política e agronegócio. Após reunião com o presidente do Brasil, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo pode reduzir o imposto na importação de alguns produtos para buscar formas de baratear alimentos. A declaração foi dada na última sexta-feira, 24 de janeiro, depois do encontro no Palácio do Planalto, em Brasília, Distrito Federal, ao lado de outros ministros para discutir alternativas para deixar os alimentos mais baratos aos consumidores. Em sua fala, o ministro afirmou que há produtos brasileiros com preços mais altos que os importados. Se os preços desses produtos no mercado internacional estiverem mais baixos do que no mercado nacional, poderá ser rapidamente e um prazo curtíssimo de tempo reduzido a alíquota de importação desses produtos. Ou seja, os produtos que estejam com preço interno maior do que o preço externo, nós atuaremos na redução de alíquota para forçar o preço a vir pelo menos para o patamar internacional. Não justifica nós estarmos com preços acima do patamar internacional. Contudo, a afirmação do ministro de que há produtos mais baratos no exterior que no Brasil não condiz com boa parte dos alimentos que estão presentes no dia a dia do consumidor brasileiro. O arroz brasileiro, por exemplo, aparece como o sexto mais barato entre os países que compõem o G20, custando em média R$ 5,87 o quilo. A nível de comparação, o quilo do arroz nos Estados Unidos é R$ 28,69, convertido para a nossa moeda então. Outro exemplo é a carne suína. Em média, o quilo do lombo suíno aqui no Brasil custa em torno de R$ 26. Lá no Reino Unido, o quilo gira em torno de R$ 39. A dificuldade do brasileiro neste momento se encontra no poder de compra. De acordo com o levantamento feito pela LCA Consultores, em novembro de 2024, ano passado, o salário mínimo tinha o poder de compra de 1,7 cesta básica, nível em que segue desde outubro de 2020, quando atingiu a média de 1,75. O patamar foi mantido desde então. Antes desse período, entre 2010 e 2019, o poder era de, em média, 2 cestas básicas. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, deputado federal Pedro Lupion, criticou a possibilidade de o governo federal diminuir os impostos sobre alimentos importados. A medida pode fazer a produção brasileira perder competitividade e desestimular os agricultores do país. Esse governo perdeu totalmente a credibilidade, que perdeu completamente a mão em relação à taxa de juros, ao câmbio e principalmente com o aumento completamente descontrolado dos gastos públicos, e isso você já sabe. O resultado disso é inflação, é problema na economia, é economia desaquecida e principalmente a diminuição do poder de compra da população. Estamos dizendo que a solução para baratear os alimentos, por exemplo, é baixar as tarifas de importações dos gêneros alimentícios de outros países. Quem paga essa conta? Nós, brasileiros, produtores rurais principalmente, que trabalham muito, que produzem o suficiente para a população brasileira se alimentar e principalmente produzem com qualidade. O produtor rural brasileiro trabalha de sol a sol para botar alimento de qualidade e na quantidade necessária na mesa. Não há desabastecimento, não há problemas de distribuição, não há problemas de safra. O que há é um governo que não consegue controlar gasto público, que não faz a lição de casa, querendo atribuir a culpa. O que nós precisamos é valorizar a nossa agricultura, valorizar o nosso produtor, achar maneiras do crédito ser mais barato, achar maneiras de financiar a nossa produção, de vencer os gargalos logísticos e principalmente fazer com que o produtor consiga produzir cada vez mais, melhor, tendo rentabilidade e continuar tendo competitividade para colocar alimento barato na mesa dos brasileiros. Por fim, a perspectiva de uma safra de grãos recorde em 2025 deve naturalmente promover a queda nos preços dos alimentos. A afirmação é do próprio vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Acompanhe na reportagem de Osama El Gaori, da Rádio Nacional.
A safra recorde prevista para este ano e a queda do dólar deverão provocar a redução no preço dos alimentos. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. A expectativa para 2025 é de que a safra de grãos cresça em torno de 8,2%, segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Alckmin destacou que a inflação de alimentos do ano passado foi provocada pela redução da safra de produtos agrícolas, causada pela seca. O café, por que subiu o preço do café? Seca e calor. Cai a safra. Essa é a boa notícia desse ano. A expectativa do clima é boa. Então nós deveremos ter um aumento da safra superior a 8%. Vamos bater recorde. Aí é evidente que o preço cai. Segundo o vice-presidente da República, outra causa para a alta dos preços dos alimentos foi o dólar. Desde o fertilizante para plantar, passando pelo combustível, pela máquina, pelos herbicidas, pela logística, tudo é afetado pelo dólar. Então, na hora que a moeda desvaloriza, sobe o valor do dólar, você tem um impacto em vários setores. Mas há muita especulação. Tanto é que o dólar já está caindo. Já baixou de R$6. Para Alckmin, outros elementos que devem ajudar na redução do preço dos alimentos são a reforma tributária e o estoque regulador da Conab. O vice-presidente participou de um encontro com sindicalistas na sede da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Isso para debater as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos no país. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Vale lembrar que a possibilidade de diminuir as taxas para alimentos importados ainda não foi implementada pelo governo federal. Segundo o ministro Rui Costa, a medida ainda será estudada. Você pode ser feliz, não importa o que aconteça na sua vida, contanto que não deixe que outros controlem suas atitudes. O apóstolo Paulo aborda 4 tipos de pessoas que estavam prejudicando o seu ministério enquanto ele estava na prisão em Roma. Houve alguns que ele considerou como seus companheiros, e os quais o encorajaram no seu ministério. Outros estavam criticando, competindo ou conspirando contra seu ministério. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia, texto que está em Filipenses 1, 15 a 17. Poucas coisas roubam sua felicidade mais rapidamente do que ser criticado ou sentir que os outros estão trabalhando contra você. Por quê? Porque todos nós queremos ser amados, todos nós desejamos ser aprovados, ansiamos que todo mundo goste de nós. Mesmo assim, Paulo diz em Filipenses 1,18, mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Você não precisa da aprovação dos outros para ser feliz. Você é tão feliz quanto escolhe ser. Se outros estão infelizes com você, isso é uma escolha deles. Caso não tenha tido a aprovação de alguém agora, provavelmente você não a terá. E será infeliz se continuar tentando viver, sendo aceito por todo mundo. Paulo mais à frente explica nos versículos 29 e 30 o porquê você pode ser feliz e não importa a circunstância. Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Paulo fala que é um privilégio sofrer quando você está fazendo a coisa certa, porque você é como Jesus quando alguém está te crucificando e tentando te atingir. Você pode ser feliz,
Não importa o que aconteça, se você olhar todo o problema do jeito que Deus olha e nunca deixar que outros tomem o controle da sua felicidade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.